Olá, não vou revelar meu nome por motivos pessoais, mas o que eu vou compartilhar com vocês foi algo fantástico e sobrenatural que ocorreu nesse ano mesmo, na noite do dia 17 de janeiro. Pois eu e minha avó somos moradores de um sítio que fica bem afastado, a alguns quilômetros da cidade de São Vicente do Sul. Pois sou um rapaz de 23 anos de idade e não sou muito de socializar. Sempre ando só. E conheço alguns rapazes que moram na cidade de São Vicente do Sul, que pouco eu interajo. Eu tinha um costume de toda noite dormir com a janela aberta, pois a noite, de uma certa forma, me fascinava, especialmente quando era noite de lua, especialmente lua cheia. E, no entanto, eu nunca tive que me preocupar, pois no nosso sítio sempre houve muitos cachorros. Mas minha avó, pelo contrário, não aceitava o fato de eu dormir com a janela aberta. Ela achava aquilo muito errado e sempre me contrariava, mas não me falava o motivo. Foi um dia que eu perguntei à minha avó o motivo dela não aceitar que eu dormisse com a janela aberta. Embora o lugar era tranquilo e a gente sempre possuiu muitos cachorros, minha avó naquele momento ficou me observar e logo ela começou a me falar. Meu filho, há criaturas que andam sob a noite, caçando e observando a sua caça. Você com a janela aberta todas as noites, especialmente em noite de lua cheia, você está sendo a presa fácil. Você não se deu conta disso, mas você está sendo observado. Minha avó falando aquilo, eu comecei a dar risada sem parar. E minha avó continuava a falar. Você não tem ideia, mas você é a escolha perfeita. Mesmo assim, eu continuei dormindo em todas as noites com a janela aberta. E foi no dia 17 de janeiro que estava sendo realizado um grande leilão na cidade de São Vicente do Sul. Esse leilão se relacionava sobre a venda de bovinos. Estava sendo visitado fazendeiros de toda a parte na cidade de São Vicente do Sul. E entretanto eu, como não era diferente, estava me arrumando para ir até a cidade de São Vicente do Sul, para participar dessa grande festividade. Mas antes de sair, minha avó falou: Por favor, meu filho, volte cedo, pois você não sabe quem estará lá. Nesses leilões vêm pessoas de toda a parte. Por favor, não volte tarde. Você sabe que moremos bem retirado. É uma distância muito longa, da cidade até o sítio. Então eu concordei com minha avó e, muito ansioso de imediato, me dirigi para a cidade de São Vicente do Sul. E chegando até lá, o lugar estava maravilhoso. O leilão já estava ocorrendo. E havia muitos fazendeiros. E eu, como não era diferente, que era um rapaz que não era muito de socializar, eu ficava só, observando aquele movimento e aquele maravilhoso leilão. Mas algo me chamou a atenção. Era uma moça que estava com um chapéu de caipira sobre a cabeça, pois aquela moça era muito linda. Seus olhos eram encantador. Ela ficava a me observar. Mas os rapazes que se aproximavam dela não eram bem-sucedidos, pois a moça ignorava todos e ficava somente com atenção em mim. E se passando muitas horas, aquela moça me observar, o final da tarde já estava se aproximando. O sol já estava se pondo. E ao sol se pôr, logo a noite chegou. A noite estava linda e o leilão continuava a seguir. E naquela noite, naquele leilão, com aquela linda decoração de bandeirinhas, havia uma grande linda lua no céu. Foi quando, naquele momento, eu tomei coragem e me aproximei daquela moça.
E comecemos a interagir de uma forma bem íntima, pelo que eu estava notando. Se passando algumas horas naquela noite, o leilão já estava quase encerrando. Já era próximo da meia-noite. E aquela moça falou: "O leilão já está quase encerrando. Vamos caminhar para outro lugar, para ficarmos mais à vontade, pois meu pai é um homem muito chato. Ele é um fazendeiro muito bem rico. Ele acha que pode ser dono do mundo. Ele não gosta que eu converse com ninguém. Podemos ir para outro lugar?" Aquela moça falando aquilo, eu não pensei duas vezes, eu não contrariei. Saímos daquele leilão de imediato e comecemos a caminhar numa rua mais deserta, sendo de muitas árvores ao redor. E a gente, caminhando algum tempo, estando bem afastado daquele leilão, numa rua bem deserta com muitas árvores, a moça parou, baixou a cabeça. E eu perguntei o que houve. Foi quando ela levantou a cabeça e segurou meus ombros e falou: "Eu tenho algo muito importante para lhe falar." Observando a moça, eu percebi que os olhos dela tomou uma cor. Era algo assustador. Era uma cor bem amarela, que reluzia olhando em direção aos meus olhos. E a moça falava: "Já estou observando você há muito tempo. Algum tempo eu e meu pai estamos na cidade de São Vicente do Sul, antes de iniciar o rodeio. Eu e você temos algo em comum. Você em todas as noites dorme com a janela aberta, naquele sítio que você mora bem retirado daqui da cidade." E naquela hora, estando calado, sem falar nada, aquela moça abriu a boca e começou a dar risadas. Pois a moça havia criado presas enormes. Naquele momento eu tirei as mãos dela dos meus ombros e comecei a correr naquela estrada escura. Eu estava muito assustado e desesperado. Correndo muito assustado, foi quando eu olhei para dentro da mata. Havia som de cachorros latindo. E logo avistei uma fogueira numa longa distância. Naquela hora eu saí da estrada e corri em direção àquilo. Ao me aproximar, havia muitos homens, eram caçadores. Estavam com seus cachorros amarrados na árvore, estavam próximos de uma pequena fogueira. E comecei a falar para eles a história. Eles todos ficaram a me observar. Foi quando os cachorros começaram todos a latir. Naquela hora os homens começaram a largar todos os cachorros. E os cachorros foram para uma parte mais aprofundada, em dentro da mata, e começaram a lutar com algo. E os cachorros e aquilo começaram a sair de dentro da mata. Os cachorros estavam todos cercando aquilo. Era uma criatura horrível. Aquilo era uma aberração. E em seguida, escutemos um som de algo que estivesse correndo, vindo na direção onde estávamos. Naquela hora, avistemos outro ser, outra criatura, outra aberração. E aquilo começou a brigar com os cachorros também, como se estivesse protegendo a outra criatura. Os homens logo prepararam suas armas e ficaram todos apontando em direção daquilo. Mas os homens com as armas apontadas, de forma alguma eles atiravam. Talvez estavam com medo de ferir um dos seus cachorros. Naquela hora, uma das criaturas começou a rosnar com a outra, como se estivesse conversando, e uma delas olhou direto para mim. Logo, as duas foram rapidamente embora dali, e os homens começaram a chamar os cachorros de volta. E todos assustados, presenciando aquela fantástica, assustadora situação, fiquemos todos ali, próximo daquela pequena fogueira, até o sol raiar. E se passando muitas horas naquela terrível noite, logo o sol começou a se pôr. Então um dos homens me acompanhou até o sítio. Eu estava em estado de choque. Eu comecei a contar a história para minha avó. E a minha avó falou: "Você lembra que eu tinha lhe falado? Você dormia com a janela aberta. Você chamou a atenção dessas criaturas da noite." E minha avó ter falado aquilo, eu fiquei calado a imaginar. Talvez se não fosse pelos caçadores que estavam próximos daquela estrada, eu estava pronto para receber uma maldição, para se tornar uma criatura sanguinária da noite, fazer parte do bando deles, fazer parte da linhagem do lobo. Mesmo que vocês não acreditam,
Esse relato é verdadeiro. E eu deixo uma mensagem para todos. Não durmam com a janela aberta à noite. Talvez você está sendo observado. Ou pode ser devorado, ou pode ser escolhido para receber uma maldição, para fazer parte da linhagem do lobo e se tornar uma criatura sanguinária. E esse foi o meu relato.